O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira nós ouvimos este Evangelho, onde Jesus, mais uma vez, entra numa discussão com os fariseus e os mestres da lei, onde eles estavam questionando Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam comendo o pão sem lavar as mãos. É importante nós entendermos que aqui não é questão simplesmente de higiene, né? Eles eram higiênicos, mas aqui depois eles explicam que era um costume, um ritual judaico de purificação, né? Então lavar as mãos antes de comer pão, tomar banho quando chegava da praça antes de comer, era um ritual de purificação judaico, porque eles tinham a ideia de que se eu tocasse em qualquer coisa impura eu ficava impuro. Então eu tinha que chegar em casa e tomar banho, porque eu sou melhor do que todos. Era uma visão mais nesse sentido. E aí então Jesus começa a fazer a comparação entre as tradições e o mandamento da lei de Deus. Aqui nós precisamos fazer outra ressalva, outra diferenciação. Nós na igreja temos a tradição da igreja, né? A tradição da igreja com T maiúsculo. É uma revelação de Deus. O que é a tradição da igreja? A tradição da igreja são os ensinamentos dos apóstolos que foram pregados, dos primeiros padres que vieram logo depois dos apóstolos, que ouviram as pregações dos apóstolos e escreveram e formaram as comunidades cristãs a partir desses ensinamentos que vieram diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é chamado a tradição da igreja. Nem tudo que a igreja ensina está explicitamente escrito na Bíblia e não tem necessidade de estar. Já expliquei isso algumas outras vezes, né? A Bíblia veio depois. Primeiro a igreja começou com a pregação dos apóstolos. Então esta pregação dos apóstolos é a tradição da igreja, né? É a tradição da igreja. Aqui Jesus está falando de outra coisa. Eu vou mudar essa palavra enquanto eu estou fazendo homilia, só para nós não confundirmos. Essa tradição de que Jesus está falando, nós poderíamos traduzir hoje para nós como costume. É o costume de um determinado lugar.
fica mais próximo daquilo que é o que Jesus está querendo dizer. E nós vivemos muito isso hoje em dia, né? Por exemplo, as paróquias mais antigas, aqui a catedral menos, mas também, tem algumas realidades que as pessoas vão vivendo, as pessoas que estão há mais tempo, os ministros, o povo que está há mais tempo. E aí você chega numa paróquia ou num determinado lugar e eles fazem uma coisa sempre do mesmo jeito, né? Aí você diz assim, mas por que vocês fazem assim? Não, porque nós aprendemos assim. Aqui é costume fazer assim. Aqui é costume fazer assim. Então é isso que Jesus está falando. Os fariseus perguntaram para Jesus isso. Por que os teus discípulos não lavam a mão? Nós costumamos lavar a mão, é um costume nosso. E Jesus começa a dizer, o problema é quando o costume contradiz a palavra de Deus. E ele dá um exemplo aqui. Olha, Moisés mandou que vocês cuidassem do pai e da mãe. Moisés ordenou, né? Honra teu pai e tua mãe. É mandamento da lei de Deus até hoje, é óbvio. Mas aí o que os judeus fizeram? Eles fizeram um jeito que se a pessoa dissesse para o pai, olha, o sustento que eu poderia te dar, eu vou dar para o templo, eu vou dar para Deus, entre aspas, então eu estou dispensado de cuidar do pai e da mãe. E aí Jesus fala, tá vendo? Vocês deixam de cumprir o mandamento para cumprir um costume. O costume nunca está acima do mandamento. Quando nós falamos, por exemplo, de liturgia, aqui entra um pouco na minha área de liturgia, nós encontramos muito isso. Nós encontramos isso. Nós mudamos a liturgia totalmente. Eu não obedeço mais o missal, eu não obedeço mais o lecionário. E aqui eu vou colocar uma coisa que é minha opinião do Padre Carlos, ninguém é obrigado a concordar, mas eu tenho uma bronca dessas liturgia diária que não ajuda em nada, só atrapalha. Porque aí a pessoa vem e fala, padre, mas a liturgia diária está escrita não sei o que. Eu falei, está escrito o que no missal? Ah, no missal eu não sei. Pois é, mas a gente reza a missa com missal, não com liturgia diária, né? Fecha parênteses, minha observação. Então não, mas aqui o costume é a gente fazer assim, padre. Mas está no missal? Está escrito nas normas da igreja? É assim que tem que celebrar a missa? Ah, eu não sei. Então vamos fazer como está mandando. Nós não podemos esvaziar o mandamento de Deus por causa de um costume, de um jeito nosso, né? As igrejas, parece que cada paróquia, cada comunidade virou uma igreja própria. Aqui nós celebramos do nosso jeito, aqui nós celebramos no nosso rito, no nosso ritmo, do jeito que nós queremos. E Jesus está dizendo, não, vocês não podem esvaziar um mandamento por um costume. Não, mas aqui sempre foi assim. Mas não é porque faz tempo que deixa de ser errado. Não é verdade? Se uma pessoa, por exemplo, é desonesta há 20 anos, mas ele já é assim há muito tempo, mas não deixou de ser errado. O fato de fazer muito tempo que está fazendo uma coisa errada não deixa de ser errado. O fato de muita gente fazer uma coisa errada não quer dizer que não é mais errado. Não, padre, hoje em dia é assim. Vocês já ouviram isso? Vocês ouviram isso? Imagina, padre, castidade no namoro. Hoje em dia não existe mais isso. Só porque muita gente não vive deixou de ser o certo? Não, esse negócio de falar a verdade, hoje em dia todo mundo mente. Então ficou certo mentir? Não, não pode. O que é certo, o que está escrito na palavra de Deus está escrito, o que é mandamento é mandamento. Gente, eu sempre vou dizer uma coisa, nós parece que acreditamos em tudo, menos em Deus. Não é verdade? O mundo é assim, né? Mas nós não deveríamos ser. Nós acreditamos em tudo. Como assim acreditamos em tudo? Quando você entra num avião, quem viaja de avião ou de ônibus, você vai lá no motorista, pega as credenciais dele, faz um check-up, vê o histórico dele, se ele é realmente um bom motorista, checa o curso dele de pilotagem. Nós não acreditamos que ele vai levar o ônibus ou o avião até o determinado lugar? Não é verdade? Eu vou lá, colho um pouquinho de sangue dele, vou fazer um teste para ver se ele está com tudo em dia. Eu não sei vocês, quando o médico passa um remédio, eu vou na farmácia, compro o remédio e tomo. Se o médico falou que aquela doença tem que tomar aquele remédio, eu tomo. Nós não estamos acreditando no médico? Mas aí Deus fala, eu falo, mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Aí Deus dá um mandamento e fala, mas eu não concordo. Eu não sei se deve ser assim. Deus é a fonte de todo bem.
E Jesus aqui está justamente dizendo para os fariseus: escuta, volta para as origens, volta para as fontes. No caso dos judeus, é o que Moisés tinha falado, né? A lei. Mas a lei levava até Jesus, e Jesus estava ali, a plenitude da lei, a plenitude da graça. Chegou quem é aquele que vai cumprir plenamente todas as coisas. Então, no nosso caso, voltemos a Jesus. O nosso critério vai ser sempre Jesus. A nossa referência vai ser sempre Jesus. A sua palavra, a sua doutrina, o que Jesus ensina através da sua igreja. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem dúvida sobre qualquer assunto referente à fé, tem um lugar que vocês vão encontrar a resposta e a certeza de que é o que a igreja diz. Chama-se Catecismo da Igreja Católica. Lá no Catecismo está falando sobre esse assunto. Se não estiver falando diretamente, está falando indiretamente. Procurem no Catecismo. Eu me lembro até hoje, uma vez que eu nem era seminarista ainda, eu fiz um retiro. E nesse retiro tinha uma livraria católica. E eu comprei um catecismo. Nossa, foi uma festa. E é interessante porque no final do catecismo tem um índice chamado índice analítico. Então você pega uma palavra qualquer e procura lá, e ele vai dar a referência onde está no catecismo. E aí eu ficava em dúvida, falava: o que será que a igreja fala sobre tal assunto? Aí eu abria lá, procurava, achava a palavra, ia ler o que a igreja falava. Olha que interessante. O que a igreja fala sobre tal assunto? Aí procurava lá, ia no catecismo e encontrava. E ali vocês podem ter certeza. Ali não é a fala minha, de um padre, de um bispo. Ali é a fala oficial da igreja. Ninguém pode contestar o que está escrito ali. Se ali estiver dizendo que algo é errado, mesmo que eu diga para vocês que é certo, não acreditem em mim, acreditem no que está lá. Então, meus queridos, nós não podemos anular o mandamento de Deus por causa do nosso jeito de fazer as coisas. A igreja não é do nosso jeito, a igreja é do jeito de Jesus, porque a igreja ainda é dele. Ele ainda é o Senhor dessa igreja e é o Espírito Santo que a conduz. Por isso, como membros dessa igreja, amemos, cuidemos e defendamos a nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.